prejuízo de 17 bilhões de reais na Petrobras, a maior empresa em capitalização de mercado da nossa Bolsa de Valores. O que esperar depois dessa notícia? Afinal de contas, Petrobras hoje estava caindo mais de 3% na Bolsa. Será essa uma oportunidade de aporte para longo prazo? Ou será que é momento de crise e de vender o ativo diante desse grande problema? Se você não quer perder nada sobre a análise desse fato, fica comigo nesse vídeo até o final, porque ele está incrível. Mas antes disso, DJ, solta aquela vinheta aí do canal. Fala investidor e investidora, seja muito bem-vindo ao canal Olimpo Invest. E se você é novo por aqui, eu te peço, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se clicando no botão inscrito e inscreva-se logo abaixo desse vídeo e também ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Tá ok? Eu também te peço para deixar o seu comentário aqui nesse vídeo, porque a gente sempre aprende muito mais debatendo aqui nos conteúdos. Tá beleza? Bom, vamos direto ao assunto, que é sobre Petrobras. Eu sei, você que é acionista de Petrobras, seja com ações preferenciais ou ordinárias, deve estar preocupado. Afinal de contas, a empresa acabou de reportar um prejuízo no quarto trimestre do ano passado de mais de 17 bilhões de reais. Mas a gente vai falar nesse vídeo sobre tudo relacionado à análise fundamentalista e análise técnica da empresa. Afinal de contas, será que é momento de comprar mais o ativo de Petrobras visando o longo prazo? Ou será que é hora de vender o ativo diante desse grande problema, diante desse prejuízo recente? A gente vai falar sobre tudo isso e por isso eu te peço paciência e vem comigo nesse conteúdo, porque você não vai se arrepender. Então, investidor e investidora, vamos direto ao conteúdo aqui e a gente vai separar esse vídeo em três partes, tá? Eu vou falar sobre notícias do resultado da Petrobras, vou falar de análise fundamentalista e também análise técnica, trazendo preço e oportunidade de aporte. Então, fica comigo até o final, senão você vai perder, hein? Beleza? Então, olhem bem para isso aqui. A gente está no Infomoney, tá? Um portal de investimentos, tá? De notícias sobre economia de uma maneira geral. E na manchete de hoje, conforme vocês estão vendo aqui, ó, dia 27/2 de 2025, a gente traz a seguinte notícia. Petrobras perde 24,5 bilhões de reais de valor após frustração com dividendos e resultados. E aqui eu vou destacar alguns pontos da notícia, tá? Para não ficar gigante aqui a minha leitura, a gente precisa destacar que, olha só, as ações de Petrobras caíram forte na sessão após divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024. Por exemplo, aqui as ações ordinárias, os ativos ON, né, ON, caíram 5,56%, custando aí R$ 39,24, enquanto os ativos PN tiveram baixa de 3,53%, chegando a custar aí R$ 36,61. E, consequentemente, né, a Petrobras perdeu cerca de 24,5 bilhões de reais de valor de mercado em uma sessão, passando de um valor de 515,92 bilhões na quarta para 491,42 bilhões na quinta. Realmente foi uma perda bem relevante de valor de mercado. E aí, como se não bastasse, olha o que a notícia também nos traz, né, detalhando um pouco mais sobre o prejuízo, tá? Então, a Petrobras registrou aí um prejuízo, pessoal, de 17 bilhões de reais no quarto trimestre, tá? Do ano passado. Ante um lucro líquido de 31 bilhões no mesmo período de 2023. O que isso quer dizer? Que lá no quarto trimestre de 23, a empresa reportou um lucro, na verdade, de 31 bilhões, quando, na verdade, em 2024, reportou foi um prejuízo no quarto trimestre de 17 bilhões. Então, a justificativa principal, tá? Inclusive relatada pelo CEO da empresa, foi a parte do câmbio, tá? A depreciação do real ante o dólar aí realmente causou um grande estresse aos resultados de Petrobras
no quarto trimestre do ano passado, tá? E aí, olha só o que a notícia também nos traz, ó. Contribuiu para um recuo de 70%, tá? 70,6% no lucro líquido de 2024, que somou 36,6 bilhões de reais. Ou seja, em 2024, a empresa lucrou 36,6 bilhões de reais, né? Parece muito. Mas lá em 2023, o lucro foi de 124 bilhões de reais. Como que de um ano para o outro o resultado caiu tanto, perdeu 70% do seu valor. Sim, a gente sabe que o câmbio refletiu esse problema aí no quarto trimestre, mas a gente também sabe que uma grande culpa desse câmbio se dá pela má administração das nossas contas públicas, né? A gente já sabe disso, não vamos ficar aqui chovendo no molhado. Então, eu queria te trazer essa notícia e também falar que houve uma decepção com relação aos dividendos reportados pela empresa. Olha só, o dividendo anunciado, equivalente a 1,6 bilhão de dólares, ficou bem abaixo do consenso, conforme destacou a XP, apontando uma expectativa, né, entre 2,5 a 3 bilhões de dólares em dividendos. Ou seja, como se não bastasse um resultado em prejuízo de 17 bilhões, a empresa também reportou aí um anúncio de dividendos abaixo do esperado. Ou seja, realmente foi algo bem lamentável aí para o resultado e para todo o conjunto de acionistas da empresa, tá? Dito isso, pessoal, quero levar vocês agora à análise fundamentalista, porque apesar de todas essas notícias ruins de Petrobras, tá? Notícias recentes e ruins, a gente pode estar olhando o aspecto fundamentalista da empresa e se questionando o seguinte: mas será que a empresa perdeu o seu fundamento ou foi apenas uma foto diante de um filme? Foi uma foto mal tirada diante de um belo filme? E é isso que a gente tem que analisar. Será que foi apenas uma foto mal tirada diante de um belo filme? É isso que a gente vai ver agora. Bom, a gente tem a informação aqui na plataforma do Status Invest que a empresa fechou aqui custando no pregão de hoje R$ 36,61, tá? Lembrando que a gente está falando aqui de Petro 4, que é o ativo preferencial de Petrobras. A gente teve uma mínima em 52 semanas em R$ 29,23 e uma máxima em 52 semanas de R$ 38,50. Observem bem, tá, pessoal? Observem bem que a gente ainda está perto da máxima dessas últimas 52 semanas. Afinal de contas, a gente fechou em 36,61. Ou seja, a gente não está tão longe assim da máxima dessas 52 semanas. Confere? Ok. Então, prosseguindo aqui com os nossos destaques, a gente pode perceber que, mesmo diante daquelas notícias ruins que eu acabei de citar aqui, divulgadas pelo Infomoney, a gente teve uma valorização em 12 meses, tá? Nesse acumulado de 12 meses de 11,18%, uma valorização muito interessante nesse acumulado de 12 meses, tá? E um dividend yield que, sem dúvidas alguma, esse sim é o carro-chefe de Petrobras. Um yield em 21,62%. Ela distribuiu para cada ativo preferencial cerca de R$ 7,91, tá, pessoal? É, sem dúvidas alguma, um dos maiores dividend yields da nossa bolsa, tá, pessoal? Então, você observa que o recorte é ruim de Petrobras diante da notícia recente, porém o filme não está ruim. O filme desses últimos 12 meses não foi nada ruim se a gente falar de valorização e também de dividendos, tá? Descendo um pouco mais aqui, essa plataforma aqui do Status Invest, a gente vai perceber também uma liquidez absurda no ativo de Petrobras, com uma liquidez na casa de 1 bilhão e 25 milhões de reais por dia, tá, pessoal? Por dia. E uma participação no índice Bovespa de mais de 8%, que é muito relevante. Ok, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos fundamentalistas, chamando a atenção
primeiramente aqui sobre o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, que está atualmente diante dessa queda de mais de 3% hoje em 1,19. Significa dizer que ela está próxima do seu valor patrimonial atribuído pelo viés fundamentalista, que seria R$ 30,65. Se a gente for analisar esse aspecto, sim, estamos muito próximos de um PVP justo para aportar na empresa. Então, eu poderia dizer que do aspecto de PVP, eu considero que sim, estamos diante de uma oportunidade de preço, de pagar um preço justo para a empresa, tá? Em Petro 4, nesse vídeo, né, que a gente está falando de ações preferenciais da Petrobras. Mas a gente tem alguns outros aspectos aqui para avaliar também. A gente tem um PL, né, que é preço sobre lucro, muito interessante nessa empresa, em 5,57%. Significa dizer que a empresa está negociando a pouco mais de 5 vezes o seu lucro. Poxa, Felipe, mas que lucro é esse que você está falando? Esse lucro aqui, ó. Esse lucro por ação de R$ 6,57, tá, pessoal? Então, se a gente pegar esse valor aqui e multiplicar por 5,57, a gente vai obter o preço da cotação atual. Simples assim, tá? A gente vê uma empresa com uma dívida líquida por EBITDA também extremamente controlada e uma empresa também que entrega um ROI, tá, pessoal? Em 21,44%, o que é muito bom. Um ROI de 2 dígitos e acima da casa de 20%. Então, qual que é o resumo da ópera aqui no aspecto fundamentalista em Petrobras? Eu vejo diversos pontos positivos em Petrobras, tá? Sobretudo quando a gente fala de PL, dívida líquida e ROI, e eu tenho um PVP muito próximo do valor justo, em 1,19, tá? Lembrando que o preço justo pelo viés fundamentalista seria esse aqui, ó, R$ 30,65. A gente está custando agora em Petro 4 algo em torno de R$ 36,60, tá? Então, para falar de alguns outros aspectos relativos também a dividendos, a gente vai perceber que além de um yield super alto na bolsa, provavelmente um dos top 3 yields da bolsa de valores brasileira, a gente tem aqui uma distribuição de proventos extremamente frequente, tá? Com predominância, tá? Aqui nos meses de maio, junho, agosto e também dezembro, tá, pessoal? Mas, além desses 4 meses, a gente também tem, por algumas outras vezes, a distribuição em outros meses do ano. Por exemplo, em 2024, a gente teve, ó, fevereiro, tá? 2024, ó, fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e também dezembro. Olha que loucura, né? Então, em 2024, a gente pagou em fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Cara, 8 meses de distribuição de proventos em Petrobras. Será que isso tá bom ou tá ruim? Cara, praticamente a empresa pagou o ano todo, tá? O ano todo. Isso é muito bom do ponto de vista dos dividendos. Isso gera também uma previsibilidade bem interessante, tá, pessoal? Para o acionista da empresa. Bom, dito isso, pessoal, eu quero te levar ao aspecto de análise técnica. E aí que muitos provavelmente vão falar assim: agora eu vou fechar esse vídeo porque a análise técnica não me interessa, eu não quero saber de gráfico, eu não entendo nada sobre isso, mas eu quero te desafiar a ficar comigo porque eu vou falar de níveis de preço e talvez das melhores oportunidades em aportes para as próximas semanas, tá? Então fica comigo, você que é acionista de Petrobras e você que pretende ser acionista de Petrobras. Me dá um crédito porque eu acho que eu mereço a sua confiança nesse momento. Vamos lá, aqui eu estou diante da plataforma do TradingView e eu vou abrir aqui agora o ativo de Petrobras, tá? Petro 4, tá? Que são as ações preferenciais de Petrobras, tá? Cliquei aqui e eu vou abrir o gráfico da empresa.
Estamos diante do gráfico de Petrobras no time frame semanal, conforme vocês estão vendo através desse Szinho aqui em cima, ó. E você pode perceber que se a gente tirar todos os desenhos e recuar um pouco esse gráfico, dando um zoom out, essa empresa está diante de uma gigantesca tendência de alta demarcada por diversos anos. Logicamente que a gente teve alguns altos e baixos, mas o que a gente percebe é uma nítida tendência de alta que se acumula há diversos anos já, tá, pessoal? Então, o que que define uma tendência de alta, tá? Só para alguns amigos e amigas entenderem, tá? Basicamente, a gente tem fundos ascendentes, tá? Que sobem conforme o tempo vai passando. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó, fundos ascendentes. E a gente está procurando uma nova formação de fundo. E também topos ascendentes, tá? No decorrer do tempo, conforme a gente está vendo. Isso define uma tendência de alta na análise técnica. Dito isso, que é algo bem básico, a gente vai falar um pouco mais sobre o momento atual de Petrobras e o que, que eu considero, tá, no desenho gráfico de Petrobras para que você, que é acionista ou pretende se tornar acionista, tenha os melhores proveitos possíveis nesse papel. Vou ativar aqui os meus desenhos e aqui eu vou até apagar alguns desenhos, tá? Para que você possa entender o que estava acontecendo em Petrobras num recorte mais recente, tá? De 2023 para cá. A gente estava vindo, pessoal, dentro desse canal demarcado pelas linhas amarelas, que eu chamo de cunha ascendente. É um canal de alta onde a gente tem um deslocamento do preço, tá? Dentro dos limites aqui do canal, tá? Basicamente é isso aqui que eu queria que você entendesse. E a gente teve num recorte mais atual aqui, ó, em junho do ano passado, a gente perdeu esse canal de alta e a gente começou a lateralizar, tá? A gente começou a andar de lado, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Estão vendo que o preço oscila para os lados, não consegue superar essa região de R$ 36 e nem perder também essa região aqui de 30, R$ 31. Então, basicamente, foi isso que aconteceu em Petrobras, levando em consideração esses últimos meses. Observem bem que após perder o canal de alta, que seria esse movimento aqui que vocês estão vendo, ó, quando ele sai dessa linha amarela inferior, a gente teve o respeito desse ponto de preço aqui do canal. Ó. E essa ponta aqui, essa base, na verdade, do nosso canal de alta passou a ser, na verdade, resistência, tá? Porque uma vez que a gente perdeu o limite inferior desse canal de alta, vocês podem perceber que o preço de Petrobras começou a tocar aqui e recuar, tocar e recuar. Ou seja, é uma resistência. O preço toca nessa região de canal, recua, toca novamente, recua e ele começa a andar de lado, não conseguindo superar essa região de preço, tá? E aí, o que que eu queria que você entendesse nesse momento, tá? Que Petrobras começou a andar de lado até que num determinado momento ela conseguiu superar essa região de resistência aqui, tá, pessoal? Essa região que ficou segurando o preço de Petrobras por um longo tempo, essa região aqui entre R$ 35,96 e R$ 36,55. E aí, tudo bem, a gente superou essa região justamente nesse momento aqui, ó, dezembro de 2024 e começamos a evoluir, tá? Conforme vocês estão vendo aqui, ó, através dessa movimentação aqui, ó. Sendo que nesse dia lindo de hoje, após a divulgação dos resultados do quarto trimestre, a gente conseguiu perder tudo que a gente evoluiu nessas últimas semanas, porque a empresa reportou esse prejuízo. Então, a análise gráfica ela é muito clara e ela já demonstra, através desse resultado, esse prejuízo. E é isso que a gente pode observar no gráfico, uma queda aí de mais de 3% no gráfico de Petro 4, tá? E aí a gente voltou a tocar essa região que era de resistência e agora eu acredito que seja uma região de suporte, tá, pessoal? E é isso que você deve prestar atenção nesse momento, porque tem aqui um conceito de análise técnica muito importante.
Basicamente, essa região que vocês estão vendo verde aqui, ó, nesse retângulo verde, ela era uma região de resistência, ou seja, o preço batia e descia, batia e descia, batia e descia. Aqui ela foi superada. E uma vez superada essa região, deixa de ser resistência e passa a ser uma zona de suporte. Traduzindo para você que é investidor, ela passa a ser uma zona que a gente chama de zona de contexto de compra ou zona de defesa de institucionais na ponta da compra. Ou seja, muita gente vai tentar comprar Petrobras justamente nessa região de preço que vocês estão vendo aqui, entre R$ 35,90 e R$ 36,55. Então, o primeiro ponto que eu queria que você destacasse desse vídeo é que essa sim seria uma oportunidade de compra para o investidor de Petrobras de longo prazo. Conseguiu anotar essa região de preço? Se não, eu vou repetir aqui, ó, entre R$ 35,96 e R$ 36,55, tá? É uma zona de contexto de compra, na minha opinião, para investidores de longo prazo. Poxa, Felipe, entendi o que você quis dizer, tá? Mas e se Petrobras continuar caindo? Qual seria a região que você falaria para mim que seria a região mais importante se a gente perder essa região que a gente está vendo agora entre R$ 35,90 e R$ 36 reais? Bom, a próxima região que eu gostaria que você ficasse atento seria justamente essa aqui, ó, que eu vou marcar agora aqui para vocês, tá? Essa região aqui, ó. Beleza? Vou deixar bem marcadinho aqui. Essa região é entre 34 e 31 e 35 reais, tá? Entre 34 e 31 e 35 reais. Por quê? A gente também tem aqui uma importante zona de suporte demarcada por topos anteriores do papel. Olha aqui, ó, um topo aqui, a gente tem mais um topo aqui e também corta esse topo aqui. Então seria uma zona de contexto de compra diante de Petro 4. Beleza? Poxa, Felipe, continuou tendo problema, a empresa continuou caindo. Meu amigo, para você que é investidor de longo prazo e quer acumular a empresa a, a um preço atraente, tá? Você vai entender que você vai buscar por melhores preços, tá? Então eu diria que existe sim uma terceira zona de compra e talvez a mais obscura. Por que eu digo obscura? Porque aqui muita gente vai ficar com medo de comprar achando que Petrobras acabou, achando que Petrobras simplesmente vai falir, quando na verdade só estamos tendo uma correção, tá? Então, se o preço de Petrobras recuar ainda mais, eu diria que essa região é a mais importante, na minha opinião, para aportes, tá? Essa região aqui entre 32 e 38 e R$ 33,34, tá? Mas esperando que você anotou essas três regiões de preço, eu vou trazer um pouco mais perto esse gráfico para que você possa entender também um pouco mais de perto no gráfico diário o que está acontecendo, tá, pessoal? E aí eu vou apagar até essas regiões que eu destaquei e trazer uma outra interpretação aqui para vocês. Na verdade, uma interpretação mais completa para que vocês entendam, tá? O que aconteceu mais precisamente hoje em Petrobras? A gente teve simplesmente a abertura, tá? No pregão de hoje, em gap de baixa em Petrobras. Poxa, Felipe, o que é gap de baixa? Vocês estão conseguindo ver esse espaço vazio aqui no gráfico? Sim, significa dizer que a gente terminou, tá? No dia de ontem, nesse ponto de preço, tá? Nesse candlezinho vermelho, e a gente abriu o preço de Petrobras no pregão de hoje aqui embaixo. Então houve um pulo, tá? Houve um pulo na região de preço de Petrobras. E esse pulo nessa região de preço, esse espaço entre as regiões de preço, a gente chama gap, tá? E por que é um gap de baixa? Porque logicamente ele abriu bem abaixo do preço prévio, que seria esse preço aqui, ó, na casa ali de R$ 37,95. Hoje, para vocês terem uma noção, a gente abriu custando R$ 36,36. Então, pessoal, eu gostaria que você me entendesse.
Porque eu vou te mostrar uma coisa aqui que ninguém vai te mostrar provavelmente em outros canais, que é o seguinte: o conceito de gap eu já te expliquei aqui, tá? E dizer para você que geralmente um gap ele é o que completado pela movimentação do mercado. Eu quero dizer que geralmente quando a gente percebe um gap no mercado, depois de alguns dias ou semanas, o preço tende a completar esse gap, ou seja, fechar essa região aqui, ó, voltar para essa região de preço, onde a gente teve esse salto, tá, de patamar. Poxa, Felipe, não acredito nisso, isso aí é besteira, você está falando bobagem. Tá bom, você não acredita nisso, certo? Então, vamos ver exemplos anteriores aqui em Petrobras, tá? Olha só, aqui a gente teve um gap, na verdade, de alta. Olha só, novembro de 2024 a gente teve esse gapzinho aqui, ó, bem pequenininho. Esse gapzinho aqui, ó, de alta, tá? O preço fechou aqui e abriu aqui em cima. Olha como é que o mercado desceu até aqui novamente, completando esse gap semanas depois. Mais um exemplo disso que a gente pode ver aqui. Olha só aqui, ó, gapzinho de baixa novamente. O que que aconteceu? Semanas se passaram, o preço se deslocou, desespero. Olha o que aconteceu aqui. O preço voltou para a faixa aqui do gap. Nossa, será mesmo que é uma coincidência? É superstição do Lipe? O Lipe tá ficando maluco. Olha aqui mais um exemplo então, ó. Vem comigo, neném. Nesse exemplo aqui, ó. Ó, mais um gap aqui, tá? De baixa novamente. E aí, olha o que o preço faz depois de algumas semanas, ele recupera essa região de gap. E o que que eu quero que você entenda nesse vídeo? E por isso que você vai se inscrever aqui no canal Lip Invest e deixar seu like e seu comentário. Porque além de você aprender o conceito de gap, você viu que isso acontece frequentemente em Petrobras e todas as últimas 4 vezes que isso aconteceu, todas as últimas 4 vezes que isso ocorreu, o preço ele conseguiu recuperar o patamar dele dentro do gap, o que significaria dizer que dentro de algumas semanas a gente possivelmente vai completar esse valor, recuperando o patamar ali de 37 ou 38 reais. Se você é bom entendedor, você entende agora comigo que se você comprar Petrobras talvez amanhã, seria talvez uma oportunidade de preço, tá? Uma oportunidade de preço de você talvez em algumas semanas ou dias fazer pelo menos aí de 2, tá? Podendo chegar até mesmo a 3% de rentabilidade. Tá? Uma operação de curto prazo, mas é algo que eu te falo que é bem provável que aconteça, que a gente complete esse gap e consiga rentabilizar, recuperando o preço de Petrobras depois de alguns dias e semanas, tá? Então, além das 3 faixas de aporte para longo prazo, eu te dei uma estratégia operando gaps em Petrobras, tá, pessoal? Então, por favor, se você nunca viu isso em nenhum outro lugar, ou se você já viu isso explicado de uma outra forma e não tinha entendido e entendeu agora aqui no canal Limpo Invest, eu te peço, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, o seu comentário. E se você curtiu essa análise, galera, eu te peço, vem fazer parte da Tropa do Lip, que é o clube de membros aqui do canal Lip Invest. Nesse clube de membros você escolhe conteúdos aqui do canal. Você tem a minha assessoria individual, e quando eu falo assessoria individual, é a minha ajuda ali, ó, junto com você, lado a lado, dia a dia, conversando com você, tá? Não é a minha equipe que vai entrar em contato com você, sou eu que vou estar te assessorando, tá? Você também pode ter acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Telegram. E além de tudo isso, você vai concorrer a camisas aqui do canal esse ano, hein? Tem camisa do canal que vai ser sorteada esse ano e a galera da Tropa do Lip tem preferência também de receber essas camisas. Então, se você quer fazer parte desse clube que custa apenas R$ 8 por mês, algo que é irrisório para você, você clica no botão Seja Membro aqui embaixo e vem fazer parte dessa tropa que cresce a cada dia, tá, pessoal? Eu vou lá porque o vídeo já ficou um pouco longo e você já deve estar cansado de me ouvir, né? Mas espero que eu tenha te ajudado, tá, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa análise. Te dei 3 pontos de preço interessantes para aportar em Petrobras.
te disse sobre análise fundamentalista e notícias da empresa e te falei sobre como operar gaps em Petrobras. Será que isso foi bom ou não foi? Deixe seu comentário ou se você acha que isso é balela, tá, pessoal? Por favor, comenta aqui embaixo. Beleza? Tô indo lá, fiquem com Deus e fui. De olho no mercado, hein, galera?